Olá! Com este vídeo eu gostaria de retomar uma temática que já considerei aqui, mas apenas superficialmente, onde fiz referência a esses dois livros aqui, ó. O conhecido 1984 e O Fim da Infância. Com estes dois livros, no decorrer de alguns vídeos, eu estarei chamando a tua atenção para uma tendência que vem ganhando força, já vem tomando espaço na sociedade de maneira a ser semeada e que vem já dando seus sinais de que está brotando e, consequentemente, irá se desenvolver numa estrutura que será muito difícil depois de ser revertida. E esses alertas, para o qual eu gostaria de chamar a atenção, é para um aspecto também da profecia bíblica que eu acredito que possa estar escapando, porque talvez ainda esteja na sua fase embrionária, mas que quando chegar na sua fase robusta, na sua fase já bem intensa e já se concretizando no cumprimento, na indicação do que a Bíblia, ainda que superficialmente, descreve como um dos sintomas do período conhecido como princípio das dores, período esse que antecede a parte mais intensa, conhecida como a Grande Tribulação, e sintomas esses que, entre vários outros que acabaram se destacando, como terremotos, pestes, entre vários, esse em particular vem a tempo me deixando intrigado, e talvez pela experiência de leitura que eu tive, por uma busca que eu fiz, acabou me servindo como um estalar de dedo. E gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu vejo essa tendência já se formando. Vamos lá. Primeiro vamos ler o texto, começando por Mateus 24, onde, na fase, como mencionei, que seria classificada ou contextualizada como sendo a fase de princípio de dores, Jesus vai dizer assim no verso 10: nesse tempo, ou seja, nessa época em que ele descreve aqui uns sinais anteriores que envolve o estar famigerado ou conhecidos, sinais como guerras, rumores de guerras, terremotos e etc. Nação se levantando contra a nação. Então, no verso 10, como eu disse, onde ele faz referência a essa expressão nesse tempo, ele diz: muitos hão de trair e odiar uns aos outros. Veja bem, a palavra ódio, como nós já podemos perceber, é uma palavra que tem sido bastante presente nos discursos atuais, né? A expressão discurso de ódio, ódio. Então Jesus diz que essa fase, que ele classifica como o princípio das dores, onde ele diz, olha, isso é só o princípio das dores, e isso vai anteceder o período da grande tribulação. Ele diz que será uma época quando, verso 11, muitos, ou melhor, verso 10, muitos
trair-se-ão e odiar uns aos outros. Muitos vão se odiar. E haverá traição. Pessoas surpreendendo outras pessoas. Pessoas de quem você não esperaria tal atitude. Mas ela se revela um traidor. Há um ódio ali permeando essa fase. Vamos lá. Agora, vamos comparar essa declaração de Cristo em Marcos capítulo 13, que é o mesmo discurso conhecido como sermão profético a respeito do fim dos tempos. No verso 13, ele diz, ou melhor, no verso 12, um irmão entregará à morte o outro irmão. Entregará, trairá. Estará traindo o irmão a ponto de entregá-lo à morte. E o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Uma sociedade onde há uma convulsão social. Há uma agitação. Algo está acontecendo que levou as pessoas a traírem umas às outras a ponto de entregá-las. Por alguma razão. E a coisa chega nos níveis mais íntimos, que é a relação familiar, onde parentes, no grau mais íntimo, pais e filhos estão entregando uns aos outros. Vamos ver como isso é declarado em Lucas capítulo 21, que também corresponde ao sermão profético de Jesus, onde lemos no versículo 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados. Há um ódio disseminado. E as pessoas, mais uma vez, reforçado no grau mais íntimo das relações sociais, que é a relação familiar, estão traindo umas às outras. Estão se entregando. Como é possível isso? E isso estará antecedendo a grande tribulação. É possível que já estejamos vivendo em nossos dias algo que seja a semeadura ou desenvolvimento de algo que já vem sendo semeado há tempo e que poderá nos levar a esse estágio tão tenebroso, onde imaginamos que a família é o reduto onde você poderá ainda, uma vez que se decepcionou com o mundo, com a sociedade, mas poderá recorrer à família. Mas na família está havendo algo extremamente preocupante. As pessoas estarão entregando umas às outras. Como isso é possível? Então, rapidamente, sem nos estender, vou te chamar a atenção para um trecho desse livro aqui, 1984, do inglês George Orwell. Esse livro foi escrito em 1950. Orwell estaria descrevendo aqui uma sociedade onde as pessoas estariam tão controladas pelo Estado, acreditando que o Estado é o benfeitor, a ponto de se submeter, uns porque acreditam nos ideais que esse Estado representa, um Estado socialista, claramente, ou algo similar a isso. Ou outros por medo se submetem. Uma sociedade onde existe a intimidação. Pessoas se sentem intimidadas por outras. Agora eu vou ler um trecho para vocês, nessa edição aqui, na página 126, onde, resumidamente, está dito assim: as crianças eram sistematicamente, ou seja, propositalmente,
atiradas, ou seja, colocadas contra os pais, e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios. Dessa forma, a família se tornara uma extensão da polícia do pensamento. Porque nessa época, o autor vai falar sobre o crime de ideia. Se o que você pensa não está alinhado com a mentalidade dominante nessa sociedade, mentalidade essa que foi imposta por esse governo, esse tipo de governo controlador, então, se você estiver fora dessa mentalidade, você é alguém que pode ser enquadrado no crime de ideia. Então, era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores, ou seja, pessoas que denunciam e que o conhecem intimamente. Ou seja, esse governo, que se acredita ser um governo benfeitor e que é chamado no livro de Big Brother, grande irmão. Por que Big Brother? Porque o Big Brother, na representação do seu líder, do seu governante, ele representa o ideal de igualdade. Ele não é um Big Daddy, em inglês, um grande pai, o pai da nação. Não. Não há Big Daddy nem Big Mommy, uma grande mãe. O que impera não é a desigualdade, onde um é o pai e os outros são os filhos. Ou onde um é a mãe, que está acima dos outros como filhos. Não. É a igualdade através de uma irmandade nacional ou internacional, onde há um Big Brother, um grande irmão. Somos todos irmãos. Não há mais essas hierarquias que colocam um acima do outro através de pai, mãe e filho. Não, todos serão irmãos. Parece fofinho, parece bacana, parece bonito, parece justiça, mas no final enquadrou todo mundo. Mas destaca um, o Big Brother, o irmão maior, que encarna e representa o governo que a todos controla e a todos vigia, não somente através de tecnologia como teletelas, câmeras, mas também pela extensão dos olhos de todos, onde um vigia o outro, em especial as crianças, que desde cedo são adestradas sob o pretexto de educadas, mas que na verdade foram adestradas para vigiar os mais velhos dentro de cada lar. E assim, como é mais fácil conquistar a confiança das crianças e fazer a cabeça delas do que a cabeça dos adultos, começa-se pelas crianças e cria-se uma sociedade de delatores, onde, veja bem, não só adultos que, como crianças, recaem na infantilidade de acreditar nessa enganação e que podem se voltar contra outros adultos ou contra o filho que não se enquadra nessa sociedade ideal, podendo denunciar o filho para o governo, mas também crianças podem denunciar os adultos e até mesmo o pai e a mãe, se não se enquadrarem. Notem se isso não está tomando forma nos nossos dias através do Disque Denúncia, que pode ser bem intencionado por um lado, mas que numa sociedade que não está madura para tal coisa, poderá ser usada por aqueles que, tendo má intenção, uma vez tomarem o poder e usarem esse recurso, por exemplo, para que, em vez de realmente evitar certos males ou combater certos males através de expor certas coisas chatas que estejam acontecendo, mas que poderá usar isso para denunciar aqueles que não estão enquadrados.
Veja se isso não se parece com algo que pode estar nos levando para o que é, entre linhas, declarado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, no discurso profético de Jesus sobre um momento que vai anteceder a grande tribulação. Reflita sobre isso e até o próximo vídeo.